Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café, um papo informal sobre temas do momento. Hora do café é um tempo para refletir sobre alguma coisa polêmica ou não. E hoje eu tenho o prazer, o imenso prazer, de estar convidando, de estar com a convidada Léa Cordeiro, e lá em 2017 foi a primeira pessoa com quem eu tive o prazer de conversar sobre liderança na Padó. E ela foi a primeira pessoa na hora do café. De lá para cá mudaram muitas coisas. Hoje eu estou morando em outra cidade, estamos longe, mas no meu coração e a nossa amizade continua a mesma. Léa Cordeiro é consultora em gestão de pessoas, especialista em gestão de pessoas. E a gente vai conversar sobre liderança. Só que uma liderança diferente. Vamos falar sobre futuro, sobre gestão do futuro, gestão do amanhã, o que vai acontecer. Mas antes de começar, eu vou passar a palavra para minha amiga Leia, e ela vai contar um pouquinho esse trajeto que ela tem de 2017 até aqui. Nossa, bastante tempo, e é uma comemoração muito interessante. Então, Leia, a palavra é toda sua. Quem é você, Leia? Só para o pessoal recordar do nosso bate-papo. Vamos lá. Legal, obrigada, Armando, né? Estou muito feliz, né, de estar comemorando esse período, né, essa trajetória sua com este café, né? Hoje não temos o café, né? Na primeira vez tínhamos o café e estava presencial, você sabe, né? O meu jeito todo sinestésico, adoro estar juntos, né? Então, mas é melhor o virtual do que não estarmos juntos, né? Então, me sinto assim muito lisonjeada pelo convite, né? Senti na época, né, de ser a pessoa a participar da tua ideia, né, que estava vindo aí para poder propiciar reflexões diferenciadas com N profissionais, né, e assim este período tem sido um sucesso, né, cada vez você convida pessoas que têm uma expertise muito grande, que têm muito para compartilhar, né, e aí esse objetivo de estar conversando sobre questões que são importantes, são pirulazinhas, né, para o dia a dia de cada uma das pessoas, e cada uma pode se apropriar disto e trazer para o seu dia a dia, né? Para poder usar isto da melhor forma. Né? Então, assim, gratidão, né, por aquele convite, né? E gratidão por estar comemorando esse período com você. Né? Nesse período todo, né, nós passamos por uma série de questões, né? Muitas delas que nós nem podíamos de longe imaginar, que foi a nossa dita cuja pandemia, né? Que nos levou a acelerar dentro das organizações muitas coisas. Né? Então, não vamos entrar nada na questão de saúde, a questão política nesse sentido, vamos deixar isso de fora, mas vamos ver, né? Acho que assim, é uma coisa importante, eu gosto de salientar isso, o quanto que as organizações que já efetivamente tinham um planejamento estratégico, que tinham visões diferenciadas, né, que tinham ações diferenciadas, que conseguiram se reestruturar rapidamente, né, e aí dar a sequência e cresceram nesse período, né, e infelizmente outras tantas organizações até tinham seus planejamentos estratégicos, mas não tinham, né, cenários traçados de uma maneira tão diversa e acabaram tendo problemas sérios, e muitas delas, infelizmente, né, sucumbiram nesse período. Né? Mas eu vejo assim, né, eu olho assim, do meu jeito, né, otimista de ser, né? Poliana de ser, né? Nos nossos 500 anos atrás que a gente lia Poliana, né? Então, de olhar o lado otimista das coisas, né? Eu tenho essa característica. Então, eu tenho, né, trabalhado muito com as empresas, né? Nas consultorias, nas mentorias com CEOs, donos de empresas, gestores, né? Olhar, quer dizer, que aprendizado a gente pode ter disto, né? E o que a gente pode fazer hoje, né, como gestores das empresas, independente do nível que esteja, né, construir nas organizações, né, e fortalecer hoje para que a gente tenha um futuro diferenciado, né, efetivamente que a gente possa ter um futuro. Né? Então, eu vejo este período, né, que foi
né, e fortalecido, infelizmente, por essa situação, mas se a gente olhar na nossa história, né, do passado, né, várias vezes já passamos por situações assim, né, onde que algo que era inesperado, e muitas das vezes, até pegando esse viés até da própria saúde, né, fizeram com que a sociedade como um todo se reestruturasse para fazer frente a essas demandas, né? E uma coisa interessante que você comentou, eu acho assim, a história conta uma série de situações que a humanidade já passou, que não eram esperadas pela grande parte da humanidade, porque a gente não havia como se diz, como é que a gente ia ter uma bola de cristal para imaginar que ia sair, se é que isso realmente saiu lá da China, né? Agora, mais tarde a gente vai descobrir um vírus que fez com que a gente ficasse trancado basicamente 2 anos e refletindo sobre um processo de gestão, que é isso que você está falando. A primeira coisa é, tinha empresa que tinha um bom planejamento, que rapidamente conseguiu resolver e saiu do processo, e outras empresas, umas que tinham planejamento, mas não conseguiram uma boa gestão, e outras que sequer tinham qualquer coisa próxima a planejamento, né? Vou indo. E acho que nós, porque trabalhamos com as empresas, trabalhamos com os gestores, temos que estar atentos ao que a gente aprendeu, ao que a gente pôde observar. E eu tenho visto isso, eu estou morando numa cidade pequena, você sabe disso, amiga Léa. Eu tenho visto o quanto ainda, em alguns lugares, a ausência total de qualquer coisa chamada planejamento. E eu não estou falando de uma cidade tão pobre, não muito pobre, não é uma cidade rica, mas eu estou falando do estado mais poderoso e mais rico do país, que é o estado de São Paulo. Há algumas coisas assim que você fala, gente do céu, parece que nós estamos no século passado, que ainda não evoluiu, por uma questão de que há uma certa acomodação das pessoas não mexer nisso. Você sente também isso, Léa, de algumas empresas se acomodaram? Não é que elas sejam más, né? Mas que elas se acomodaram na sua. Está dando certo e, de repente, agora mudou tudo. E elas É, se sentem acomodadas. Você percebe isso também, Léa? assim, né? A gente fala, né? Quer dizer, eu posso transportar o que a gente fala muito das pessoas, transportando isso para a organização, no que a gente fala, né? Do mindset fixo, né? E o mindset de crescimento, né? Então, a gente fala muito que as pessoas têm isso. Podemos dizer que as organizações também têm isso, né? Aquelas que têm o mindset fixo, né? No sentido de que eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? Estilo Gabriela, né? Gabriela, exatamente. Não vou cantar, porque minha voz é ridícula, pavorosa, né? Mas é melhor verbalizar. Então, que sabe, né? Nós, como organização, né? Nascemos, crescemos, estamos aqui, e aí então vamos manter dessa forma, né? Aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe, né? Que é uma verdadeiro caos isto, né? Porque se você tem que mexer em algo enquanto está ganhando, porque a hora que começa a perder, né? Derrotado assim, né? A coisa vem água abaixo muito, muito rápido, né? Então, as organizações, né, muitas delas, né, que tinham este viés, fizeram pequenas adequações né, no período, lógico que foram obrigadas, né, em função aí da pandemia, né? Mas aí até a gente tinha uma expectativa que elas fossem, nesse momento, mudar essa chave, né? Pensar no crescimento e pensar formas diferenciadas. Puxa, se eu cheguei até hoje, até hoje, com esse formato não me garante a sequência disso, né? Então, o que eu tenho que fazer de diferente? Porque se eu continuar fazendo da mesma forma, né, eu vou ter os mesmos resultados e eles valiam um tipo de cenário, não um novo contexto, né? E aí a gente tinha muita expectativa, mas muitas delas a gente tem percebido que deram, né, retrocesso, né, marcha ré, né? Então elas eram, né,
voltaram um pouquinho, mas pararam e parece que estão dando marcha ré, né? Essas empresas, infelizmente, né, a gente vê como uma sobrevida pequena, né? Em compensação, uma série de outras empresas, né, olharam isso como oportunidade, né? Virar essa chave, né, rapidamente. Então, ligadas, quer dizer, quais são, né? Como é que eu posso me reinventar? Né? Nós temos assim uma série de autores que têm trabalhado muito isso, né? O Salib e o Magalha, eu gosto muito deles, né? Que aí nos livros deles eles trazem, né? A questão de né, no livro lá de Gestão da Manhã, depois Liderança Disruptiva, a cultura, né, organizacional, né? Então, assim, a estratégia adaptativa, eles trazem muito essa reflexão para as empresas, trazendo cases, né, inclusive aqui do Brasil, né, de empresas que conseguiram evoluir a partir do momento de se apropriarem da tecnologia de uma maneira diferenciada, né? Então, e aí, olhando a partir disso, né, trazendo, usando o que a gente tem hoje de informações, quer dizer, não tem como, né? A gente lembrando ali da lei de Moore, né, que é uma premissa hoje dentro das organizações, né? Quer dizer, as informações elas multiplicam muito rapidamente, né, em curto espaço de tempo, né? É olhar para essas informações, trabalhar com elas de forma com que a gente possa ver novas opções, né? Então, mais do que nunca nas organizações, a gente tem que pensar fora do quadrado. Tá? E aí, assim, né? Só que, às vezes, né, a gente está cansado de falar isso há 500 anos, né? Os consultores, as mentorias, né, falam sobre isso, mas parecia assim que saía fora do quadrado, mas ele entrava no segundo quadrado, né? Era um pouquinho a mais de um lado, um pouquinho a mais do outro, né? Mas tem que olhar, né, de uma maneira diferente, né? Olhar efetivamente sobre novas perspectivas. Né? Assim, quantas empresas, e se a gente olhar na história, né, pensa lá na Kodak, né? Quer dizer, a Kodak, que era uma potência, né, ela deu um tiro no próprio pé, porque foi ela, né, que descobriu lá a câmera digital, né? Foi ela que inventou, mas resolveram dar seguir em frente para não matar, né, os filmes lá, que era, né, o grande viés, quer dizer, ela poderia ter se reinventado e continuado ela na linha de frente, não fez, acabou perdendo o mercado. Né? Então, assim, quantas empresas ocorreram isso? Né? Quantas empresas aqui no Brasil que a gente conhece que passaram por isso? Né? Mas quantas empresas se apropriaram de uma maneira diferente? A gente tem aí, né, o Nubank, né, que é um grande, né, um exemplo que a gente tem, quer dizer, o Magalu, né? Então, assim, a sacada deles de apropriar e de implementar as formas, né, de aproximar o cliente com os fornecedores, usando plataformas diferenciadas, né, usando processos logísticos, né, de fazendo essa adequação, né, e aproveitando aquele momento da pandemia que as pessoas, né, a grande maioria não saía efetivamente de casa e precisava, né, ter as suas necessidades atendidas, né? E de que forma, tá? Eu estou trazendo esses exemplos, né? Olhando muito no sentido de que se apropriar do que já se tem no mercado, né? Sim. E aí, como é que eu posso olhar para a minha organização, né? Pensando num futuro, mas de uma maneira totalmente disruptiva. E é esse que é o grande viés, né? Tem muitas empresas que a gente fala tem uma área, né, uma área de inovação, mas vai ver, né, as pessoas que estão lá dentro, né, são pessoas que foram criadas na cultura que existia e uma cultura que cerceava uma série de coisas. Então, se falava inovação, era uma área de inovação, mas com limites. Né? Então, era inovação disruptiva, era dentro daqueles limites do Era, quadradinho. dentro, Né? era como você disse, sair de uma caixinha, entrou na outra caixinha. Exatamente. Entrou no outro, na outra coisa. Eu ouvi uma vez eu não lembro o nome do palestrante, um sujeito que estava falando que antigamente, quando você tinha uma guerra, né, e isso apareceu justamente, aparece nos filmes, né? O exército inglês, todo mundo andando bonitinho, arrumado, tal. Aí de repente tem uma ordem, todo mundo abaixava, atirava. Aí os outros que estavam atrás levantavam, faziam a mesma coisa e tal. E de repente surgiu um outro tipo de exército que não tinha essa rigidez, que podia se movimentar, que podia fazer, o comandante
inglês, vendo que está perdendo a batalha, fala: eles não lutam como a gente está acostumado. É lógico, mudou os tempos, eles não lutam. E isto, como a gente fala de organizações, o que a gente pode estar vendo é realmente isso. O mundo está mudando muito rapidamente. Tão rapidamente que a gente tem que estar pensando em novas alternativas. Então, pensar no futuro é ter quase que disrupção total aí nessa história. A ideia de movimentar muito mais o cérebro e criar novas estratégias, trazer novas situações. Não sei se você concorda, mas tem gente defendendo a proposta de que essas grandes corporações imensas são, ao invés de serem corporações que funcionam com rapidez, elas acabam se limitando. Você acredita nisso também, que há uma tendência das organizações ficarem pequenas, menores, não ter essas mega organizações, ou isso não fará diferença? O que eu vejo muito, né? E aí dentro, quer dizer, a gente assim pode olhar o darwinismo, né? Quer dizer, Hum? quem se manteve, né? Você pegar a lei de Darwin, né? Não eram os grandes, era quem se adaptava, Uhum. né? Então, esta adaptabilidade, para mim, é a grande sacada, né? E aí, nesse sentido, tanto faz se é grande ou pequeno, porque se o pequeno também não faz as adaptações, foi-se, né? A diferença é, lógico, uma grande organização, né, tem N níveis até, né, as questões fluírem lá dentro, né, e ter uma conformidade para dar uma sequência, né? Então, logicamente, uma grande organização, né, tem essas dificuldades, né? Então, tanto que muitos estão desmembrando por negócios, né? Então, assim, no fundo, tem até um grupo, né? Estão vinculadas a um grupo lá que vem as grandes diretrizes, logicamente, mas elas estão indo por negócios, porque cada um fica 100% dentro do seu negócio, né? Pega lá o Mercado Livre, né? Quantas empresas tem ali, né, que foram, né? O Mercado Pago, o Mercado Envios, né? Para o Mercado Livre, a parte de capitalização, quer dizer, quantos tem dentro dessa base e cada um foca 100% no seu negócio, com equipes exclusivas para aquilo, né? E compartilhando as informações, que aí que é a sacada, né? Quer dizer, então, eu tenho equipes 100% naquele novo negócio, olhando, né, de uma maneira totalmente diferenciada, né, com recursos específicos para aquilo, né, mas que as informações que consegue, né, são disponibilizadas pelos demais. Então, eu vejo uma grande corporação se dar bem se adotar essa forma, né, de lidar com as informações, né? Então, trabalhar dessa maneira e ter equipes exclusivas para cada um deles pensar de uma maneira diferenciada. É o que a gente vê que é algum cuidado, né? Quando a gente tem lá os CEOs, a forma com que eles conduzem, né? Porque dependendo, assim, se ele acreditar naquelas suas crenças, o negócio A é melhor do que os outros, e aí eu vou destinar recursos para o negócio A maior do que os outros, ele mesmo pode estar matando, né, a galinha dos ovos de ouro dele, né? Legal. Você tocou num assunto assim que deixa todo mundo, que é uma dica para todo mundo. Não importa o tamanho do seu negócio, importa a maneira como você vai fazer a gestão e como você foca naquele processo, nos processos. Uma coisa que eu tenho visto, e é algo que eu até comentei outro dia com um empresário daqui, que eu perguntei se ele tinha um processo quando ele ia fazer o determinada a pizza que ele faz, uma pizzaria. E ele disse que não. Ele ia na base do vou. Deu certo. Realmente, ele tem um bom produto? Tem. Mas acontece que peca em algumas coisas e ao longo desse momento está aparecendo o seguinte: apareceu empresas menores que não têm toda a tradição que ele tem, que ficam distantes, inclusive em outra cidade, e que conseguem entregar em menor tempo do que ele. Então, o que está acontecendo? Sabe? E eu não posso dizer, realmente, ele tem uma qualidade muito boa, mas ele não tem um processo, ele não estudou o processo. Então,
você está dizendo o seguinte, olha, precisa ter um processo. Se eu não tiver um processo, eu não tiver foco naquilo que eu estou pretendendo, eu não vou conseguir ir para o amanhã. Vou para o amanhã, vou capengando, né? Ou nem chego. E agora, você já deu duas dicas. Planejamento, adaptabilidade, né? São duas palavras muito boas. O mindset evolutivo, né? Que você tem evolução, você pensa em evolução. Tá? Que outra dica você poderia dar? Porque eu tenho vários empresários, várias pessoas que estão trabalhando, que vão assistir o nosso vídeo. Tá? Você também falou dos livros, depois eu coloco, você manda para mim os livros, eu coloco o nome dos livros no YouTube, ali nos comentários, para o pessoal poder saber. Mas que outra dica você poderia dar, além dessas que você já deu? Eu vejo, né, também de novo, né, não é uma coisa nova, é antiguíssima, né, mas mais presente que nunca, né? Aprender a desaprender, né? Para a gente poder reaprender novas coisas, né? Então, assim, há 500 mil anos se fala disto, né? Mas é o que tem, assim, né, muito presente, né? Quer dizer, se a gente ficar com essa, e aí vincula com o mindset, né, que a gente estava falando fixo, né? Quer dizer, eu tenho que, né, esvaziar essa caixinha aqui, tá? Para poder adquirir novas questões, né? Fazer novas conexões, né? Porque a gente acaba ficando naquelas conexões que a gente já estava habituado, né? Então, eu tenho que fazer novas conexões. Então, esse aprender a desaprender, né? Para a gente poder reaprender, né? A partir de novos contextos, né? Entendendo que a gente tem uma, né? O crescimento hoje é exponencial, né? E então, como é que eu posso fazer isso dentro do meu negócio, tá? Né? Se eu sou o empresário maior. E aí, trazendo isso para cada uma das lideranças, né? Porque às vezes assim a gente conversa, né, com as pessoas, e aí diz assim, puxa, não, mas né, o dono da empresa, né, o CEO da empresa tal, fala assim, mas e você? O que você está fazendo, né, para ajudar dentro disso, né? Então, jogo responsabilidade para o outro e fico aqui, bracinho cruzado, esperando as coisas acontecer. Daqui a pouco esse bracinho cruzado vai levar eu perder o emprego efetivamente, né? Que a empresa pode não conseguir dar essa volta, né? E aí, com esse viés, né, pensando muito assim, a gente se desapegar do que a gente entende de algumas fórmulas chamadas tradicionais, sabe? Então, abrir isto, né? Essa coisa do correr riscos, né? Há quanto tempo se fala isso, né? Que tem que correr riscos, mas cada vez que alguém corre o risco, daqui a pouco as coisas não dão certo, vem aquela coisa, não, viu? Tinha que ser feito da outra maneira, né? E aí ninguém olha todas as outras vezes que se correu risco e que deu certo, tá? E aí então vamos usar, né? Então, puxa, isto vale da sequência, né? Então, se a gente continuar fazendo sempre da mesma forma, lógico que o meu risco é quase nulo, né? Internamente. Em compensação, né? Todo o contexto pode levar aquele risco quase nulo, né? Fazer com que o meu processo, o meu negócio não tenha mais necessidade de existir. Né? Então, o que de um lado eu acabo preservando, eu acabo, né, me expondo de outra maneira, né? Então, assim, efetivamente, né, lógico que para isso as pessoas têm que estar sendo preparadas, né? E mais do que nunca, as pessoas assumindo o seu protagonismo, de novo, não é novidade nenhuma, né? Mas é crucial para poder fazer essa diferença, né? Pensar de uma maneira global, trazer a inovação para o seu dia a dia, e a inovação, sabe, desde a forma de eu olhar as pessoas da minha equipe, né? Empoderá-los efetivamente para que eles possam também ter robustez para dar sequência, como eu fazer isso comigo, né? E estimular os meus pares como gestores também, né? Uma outra coisa que eu vejo importante dentro desse processo é a gente ter, conseguir fazer, sabe, essa coisa de ter um propósito transformador efetivo. Hum, Né? tá. Ah, não sei se faz sentido isso para você. Faz sentido, e você chegou num ponto que eu ia até comentar com você. Eu gosto muito de um autor chamado Gelati, né, que escreveu uma série de livros, e tem
uma questão, ele escreveu um livro que fala sobre criatividade, tudo, eu não vou entrar nos detalhes, mas depois eu posso indicar esse livro. E ele tem um exercício bem interessante que ele diz o seguinte, olha, nós temos que pensar em criar o melhor cenário. Olhar para frente não é ficar só num pior cenário, nem no cenário razoável, mas no melhor cenário. Como que é? E o que você precisa fazer para chegar no melhor cenário? Porque a gente constrói futuro assim, né? Olhando para o melhor cenário, porque senão a história vai mostrar que a gente vai sucumbir. Mas não é verdade, nós estamos vivendo mais. Eu estou atendendo uma moça que a gente estava falando, eu falei para ela, escuta, você, de vez em quando você abre a sua gaveta das roupas e tira aquilo que você não usa? Ela, eu faço. Eu falei, então na sua cabeça tem que ser a mesma coisa. Tira, um monte de coisa que você não. Até brinquei com ela, falei, existia um programa humorístico que uma dessas humoristas ela chegava e falava assim, isso não te pertence mais, chega, joga fora, acabou. Né? E ela ficou assim, pensando, porque eu falei, se você faz a limpeza da sua gaveta, das coisas que você não usa, de roupa, daquilo que você não usa, faça a mesma coisa com a sua mente. Tem coisa que não dá mais, né? Não dá mais para ser usado. E tem outras coisas que eu vou poder até resgatar, falar, nossa, lembra aquilo que eu deixei guardado lá, que eu não estava usando? Está na hora de usar. É como você disse, algumas coisas como ser protagonista e tal, isso já tem se falado, acho que desde a época que o homem surgiu na face da Terra, né? Que ele sai, segundo o darwinismo, desce da árvore e vai para o chão, ele já começa a se transformar em protagonista. Né? E se ele não fosse protagonista, vinham os bichos, os animais, os felinos, os grandes animais, matavam ele. Então, eu tinha que. A minha sobrevivência era essa, eu tenho que ser protagonista. E parece que isso, em algumas organizações, a pessoa esqueceu. Simplesmente, não. Sempre deu certo. Agora, alguém vai fazer alguma coisa. E eu digo para as pessoas: esse alguém chama-se você. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se você não mudar, ninguém vai mudar por você. A mudança não ocorre lá, ela está ocorrendo e você ou entra ou não, né? Eu brinco com o Tá. pessoal e falo, vai às 6 horas da tarde para o metrô Estação Sede São Paulo. Lá tem duas alternativas. Ou você entra no vagão do metrô, ou entra. Não tem outro jeito. Agora, lá dentro, você vai ter que descer em alguma estação que não é a estação final. Você vai ter que dar um jeito. Você vai, empurra, pede licença, passa. Eu tive que fazer isso. Agora, senão eu vou caminhar e entro ali e vou até o final. E não era exatamente onde eu queria chegar. A dica do protagonismo foi ótima. Essa aí é uma dica fantástica. Mas para ser protagonista, minha amiga, o que eu preciso fazer? Sabe, Agora, uma agora grande eu estou questão, né? provocando, hein? Uma grande questão que eu vejo, né? A gente tem que ter a capacidade de fazer grandes perguntas, Legal. sabe? Sabe? Essa coisa, né, do questionar, e aí, assim, também, né, muitas organizações a gente vê quando a pessoa, né, vai questionar, acha que, né, a pessoa não sendo, né, não sendo tão bem vista porque está sendo questionador. Logicamente que, né, não é aquele que é do contra, né, não é o perfil do contra, mas é o questionador, né, no sentido de fazer pensar, né, ver possibilidades diferentes, né? Que a gente usa muito aí no coaching, né? Quer dizer, quando a gente faz as perguntas poderosas, né? Quer dizer assim, é fazer pensar, trazer possibilidades, né? Ampliar as questões, né? Para poder ver quais são as melhores formas, né? Que barreiras que podem acontecer, como é que eu posso né? Passar por essas barreiras de forma com que as coisas não parem, né? Uma outra questão também que eu acho assim, é fundamental é a gente, né,
a gente ter essa questão do cliente como centro mesmo, né? O foco no cliente. Porque muitas organizações têm até dentro das suas competências foco no cliente. Mas você vai olhar as práticas que são feitas, não tem nada de foco no cliente, né? Então, assim, efetivamente sair, né, da parede, né, ou dos papéis, né, de algumas empresas e, né, trabalhar a partir dessa realidade, né? E aí olhar, né, nas duas vertentes do cliente externo e o cliente interno, né? Quer dizer, o meu cliente interno, se eu não olhar para ele, não fizer todo um trabalho transformador com ele, é ele que está produzindo as coisas, quer sejam bens ou serviços, para o cliente externo, né? Então, certamente eu vou ter problemas dentro dessa prestação de serviço desse produto, né? Então, olhar efetivamente para esses dois clientes, quer dizer, quais são as expectativas reais? O que, que eu posso? E a gente cansa de dizer de superar, né, a expectativa, mas superar mesmo dentro do quê? Dentro de novos contextos, né? Então, dentro de novos cenários, né? Nós temos, assim, num mundo totalmente tecnológico, cada vez mais, né? Então, a cada dia a gente escuta, né? Um novo app, né? Um chat GPT agora, né? Quer dizer, as pessoas estão, e agora? Como é que vai acontecer? Né? Nós estamos vendo até países que estão proibindo o uso, né? De algumas questões, mas espera aí, não é por aí, né? A gente tem assim as metodologias ágeis que nos ajudam a trabalhar com ciclos diferenciados para poder ter uma resposta rápida, né? Então, e infelizmente tem muitas empresas que não adotaram isso ainda, né? De novo, são coisas, são ferramentas que estão aí disponíveis já há um bom tempo, né? Então, fazer uso disso, né? E certamente ser um líder conector, né? E é interessante isso, você está falando do novo, né? Eu não queria citar, como eu já falei alguma coisa assim do tipo, existe uma cadeia, né, desde daquela pessoa, daquela organização que fornece os meus dados, fornece os insumos para que eu produza alguma coisa, que vai para o cliente, meu cliente final. Eu preciso, isso todo esse processo tem que estar interligado, tem que estar muito bem feito. E eu quero, dentro desse processo, vamos melhorar ainda mais, né, na metodologia ágil. O que eu posso suplantar a expectativa do meu cliente? Como é que eu posso fazer melhor, né? Eu vou te contar uma história que eu ouvi uma vez, e isso já faz muitos anos, né? Eu morava em Goiânia e eu tinha um grande amigo e o pai dele tinha um açougue no interior, uma cidade interior. Então, de vez em quando, a gente ia lá para a cidade do interior ali, onde eu ficava na casa dele, tudo tal. Isso é uma coisa interessante. Um dia eu fui para o açougue e eu estou falando isso de 30, 40 anos atrás, um pouco mais, 50 anos atrás, sei lá. De manhã cedo, né, ele pegava os peixes, as carnes e tudo, e pendurava na porta do açougue para as pessoas olharem. E não chegava no final do dia, ele botava de novo na geladeira. Só que era uma região extremamente quente, de 40 graus, né? Isso mudou. As pessoas começam a olhar isso de uma outra forma. Não dá mais. Mas isso sempre. Naquela época ele dizia: não, se eu não botar isso pendurado na porta, as pessoas não compram. E eu, na minha santa ignorância, falava: gente, esse peixe deve ter uns 20 anos que está. Tá defumado já. Como é que eu vou comprar um negócio desse? Você sabe que naqueles dias, na hora que ele ia, a mãe do meu amigo ia servir alguma carne, alguma coisa, eu ficava até receoso de comer, né? Será que é aquela que estava pendurada lá, que passava o dia? Esse momento da nossa vida, de um tempo atrás, né, como o pessoal, outro dia recebi uma mensagem dizendo de um monte de coisa que a gente fazia antigamente. Mudou. Nós temos um outro momento de vida. Não adianta a gente tentar falar, vamos voltar no tempo e fazer daquele jeito. Não. O que nós podemos fazer é resgatar algumas coisas que
nós deixamos de fazer lá no passado, mas que hoje seriam muito interessantes para mudar algumas das nossas questões, tá? Que podem nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com o cliente, melhorar o nosso relacionamento com o cliente interno, quer dizer, trabalhar todo esse processo, aí sim, aí eu concordo com isso. Então, as reuniões, como eu vi, com uma empresa aqui de São Paulo que eu conheço, que toda sexta-feira reúne todos os funcionários, é uma empresa pequena, mas reúne todos os funcionários para conversar, bater papo, não sei o quê, algo que não se fazia antes. E o que aconteceu? A partir dali começaram a surgir ideias muito interessantes do trabalho. O resgate é uma coisa muito simples, né? E não se gasta nada com isso, ao contrário, está ganhando muito mais do que antes. Minha amiga, o nosso papo, se a gente quiser aqui, a gente vai ficar horas, né? Mas nós vamos aqui já com quase 40 minutos de bate-papo. Se você tivesse que dar, além do que nós já falamos, eu acho que é muito importante, mais 2 ou 3 dicas para o pessoal que vai implantar algum sistema para olhar para o futuro, para olhar para amanhã, para fazer aquilo que é o nosso tema, gestão do futuro, gestão do amanhã. Que outras dicas você daria? Outra coisa que eu acho fundamental, né, é desenvolver o pensamento crítico. Legal. Tá? Desenvolver o pensamento crítico é crucial, e a gente fala, né? E as pessoas têm uma resistência quando você fala, né, na criticidade. A criticidade é crucial, é fundamental para poder fazer as análises efetivas, né? Então, você tendo um pensamento analítico com pensamento, né, com pensamento crítico, mas esse viés do pensamento analítico inovador, tá? Com esse pensamento crítico, certamente as coisas vêm, sabe, com uma robustez maior, né? E vinculado a isso, certamente a tomada de decisão, né? Uhum. Que é fundamental, porque assim, em cima do muro a coisa não dá para ficar, né? Então, efetivamente, né, essa questão de resolução de problemas, sabe, a tomada de decisão, né? E aí, dependendo, logicamente, e aí a gente volta naquelas questões da cultura organizacional, né? Então, não adianta ler sobre e ver que não, os outros estão fazendo, então nós vamos, né, trazer para cá, se a gente não tiver uma cultura que fortaleça esta inovação, né, que fortaleça este compartilhamento, né, porque todas as pessoas dentro das organizações têm repertórios, alguns maiores, outros menores, né, mas à medida que são compartilhados e são construídos, né, você cocria junto, né? Então, o que acontece? Isto vem com uma robustez muito maior, né? Então, para isso, precisa ter uma cultura organizacional que favoreça isso, né? E o reconhecimento, né, por essas questões. Não, e existe você tocou eu até notei aqui a questão do pensamento crítico, né? Eu estou atendendo uma moça que ela diz assim: nossa, de vez em quando você faz umas perguntas que eu fico com raiva de você. Eu falei, mas é isso mesmo. Ela falou, porque ela passa a ter um pensamento crítico, ela passa a ter, junto com as ideias novas, um pensamento crítico, não tenha dúvida disso, para você não cometer erros que já foram cometidos. Eu sempre digo para as pessoas: cometam erros novos. Os antigos, deixa para lá, já fiz. Eu quero cometer novos erros, porque é a partir dos novos erros que eu crio, né? E peço para as pessoas co-criar esse processo. E é interessante quando você comenta isso da cultura, e aquela questão é a seguinte: não existe fórmula mágica para você mudar a cultura. Você tem um grupo de pessoas, aí eu sempre faço uma brincadeira. Se você tirar uma dessas pessoas e colocar outra, a cultura muda, porque é uma outra estratégia de vida, uma outra maneira de ver a vida. Mas a cultura tem que ser preservada. Como é que é a cultura da sua organização? O que nós estamos fazendo? Se tiver que responder essas questões, o que nós estamos fazendo para mudar a cultura, para as pessoas estarem olhando? Até porque, pelo que eu sei, né, nós vamos viver muito mais.
simples. E, portanto, nós vamos estar muito mais tempo nos relacionando com outras pessoas, não só através da internet, como estamos fazendo aqui, mas através do pessoal, de estar junto com as outras pessoas, de estar trocando informações, de estar compartilhando produtos e serviços, né? Você acha que daria certo a gente começar a fazer aquilo que a gente chama, em algumas regiões, em algumas situações, fazer o escambo, né? O que era troca, né? Mas sabe que isso acontece muito, né? No dia a dia, volta e meia, né? Tem grupos que fazem. Né? Eu tenho lá no WhatsApp, acho que uma meia dúzia de grupos que fazem escambos, né? Escambos de questões que você não quer mais usar, com esse viés da reutilização, né? Se você tem hoje várias lojas que você faz escambos, trocas efetivas, né, de materiais, de produtos, né, quer seja o vestuário, quer seja, né, objetos de casa, tal, né, quer dizer, eu não quero mais, o outro, né, eu quero uma outra coisa, quer dizer, a gente efetivamente já tem esse mercado dentro, né, instalado, né, e aí, assim, dentro de grupos de WhatsApp, volta e meia o pessoal está colocando, né, e aí, mas bem com essa questão, né, da gente pensar da sustentabilidade, né? Quer dizer, o que que a gente pode fazer de uma maneira transformadora? Né? Então, sabe, os escambos estão, né, presentes mais do que nunca. E eu vejo assim uma coisa muito importante, né, é a gente olhar as questões como oportunidade. Né? Então, as organizações olhando isso, os gestores olhando isso, e cada um de nós é dentro, né, do seu espaço, olhando as questões como oportunidade, né, e cuidando da saúde emocional, né? Porque a Ou, maneira com que as questões estão andando, né, as pessoas, até em função da tecnologia, por um lado, é ótima, é maravilhosa, por outro lado, né, dependendo do perfil da pessoa, fez com que, se ela já tinha um perfil mais introspectivo, você fechasse mais ainda, né? E aí a saúde emocional, quer dizer, ficou complicadíssima dentro dessas estruturas. Tá? Quem tinha um perfil mais extrovertido, então é uma coisa pesado ficar, né, só com esse viés, então as organizações, né, que estão aí no formato, muitas delas estão retomando no presencial, algumas mantêm o híbrido, né? Mas quem fica só no online pensando em formas diferenciadas, porque você precisa trabalhar, né, cuidar da saúde emocional das pessoas que fazem parte daquele grupo. olha, isso aí foi, para mim, isso aí é alguma coisa, quando eu comento isso, e que bom que você comentou isso. Por isso que eu gosto de você, nós somos amigos. Acho que a gente tem. Quando eu estou conversando com os meus grupos, falando, cuide da saúde emocional das pessoas que fazem parte da sua organização. Pô, mas eu não sou, isso é coisa do governo, isso é coisa. Não, não é coisa do governo, não é coisa dos outros. É da organização, fazendo com que as pessoas se sintam bem. Elas se sentindo bem, eu até brinco com o pessoal, elas vão produzir melhor e você vai ganhar mais. Você, como empresário, vai ganhar mais, vai ter mais lucro, vai ter maior produtividade, vai ter um contato com o seu cliente muito melhor. Porque a melhor coisa do mundo é quando você entra numa organização e você se sente bem. Vou dar um exemplo para você muito interessante. Há poucos dias atrás, aqui não, é uma cidade pequena, não tem as grandes lojas, mas tem os representantes das grandes lojas, tá? Desses grandes conglomerados. E eu estava buscando na internet um determinado produto e vi que naquela empresa estava lançando ali, tinha o site e tal. Só que eu não estava conseguindo acessar, pedi algumas coisas que eu não conseguia. Falei, bom, a hora que eu passar ali perto da coisa, eu vou entrar e conversar com a pessoa. Eu entrei tinha uma pessoa lá, o lugar não tinha produto nenhum, porque eles são só representantes. Eu expus a minha questão e ele olhou para mim e falou: isso nós não temos nada para te ajudar, não podemos fazer nada com você. Isso aí é coisa do parceiro, você tem que entrar em contato com o parceiro. Eu falei: não, mas espera aí, vocês colocaram no site de vocês. Como é que eu vou saber? Não, eu recebi a ordem e ordem eu não vou descumprir. É coisa do parceiro. E como é que eu entro em contato com o parceiro? No site tem.
Porque nós falamos, cadê o cliente, né? O foco no cliente, Até cadê o zero cliente. esquerda? Eu olhei para ele, Provavelmente eles tenham isso lá escrito em algum lugar, mais nada de fazer. eu olhei para ele e falei, vocês acabaram de perder um cliente. Ele não fez a menor questão de olhar, entrar no site. Tá certo, ele pode me orientar. A única coisa que eu estava querendo, eu sabia que lá não tinha produto, que esse produto vai vir de uma outra cidade, mas eu não estou conseguindo. Ele podia me orientar. Falta treinamento para esse pessoal. Preciso trabalhar a cultura para que o foco é neste cara que está aqui, que vai comprar algo que custa R$ 1 ou 5.000. Não importa quanto eu vou gastar. Importa que eu serei um, um sujeito que vai dizer, vai lá naquela empresa que eles te atendem muito bem. Eles sabem elogiar o seu trabalho, eles sabem perceber qual é a sua necessidade, seu desejo, etc. Minha amiga, gestão do futuro é uma coisa muito simples, pelo que a gente viu, né? A gente começa a fazer isso aqui hoje, né? Não é para deixar no futuro. Quem Não, sabe no futuro? É agora, a né? gestão do futuro é o aqui e agora, né? É Exato. fazer no aqui e agora. Aí sim, a gente está fazendo, né? Desenvolvendo uma estratégia de futuro, né? Não posso esperar amanhã para começar a fazer as coisas. E eu acho que essa dica é fundamental. Zé. A gestão do futuro é aqui e agora. Nós só conseguimos fazer alguma coisa, transformar alguma coisa no aqui e agora. Agora, quando nós conseguimos trabalhar muito bem, a gente garante algumas coisas no futuro. E se aparecer uma pandemia ou aparecer alguma coisa inesperada, eu digo para as pessoas, é a forma como eu vou sentir e me preparar para aquilo. É inevitável, né? Vai ser inevitável, não vai. E eu comentei outro dia com um grupo de pessoas com quem eu converso sempre aqui pela internet. Gente, vão acontecer novas situações que a gente não está preparado. E ninguém estará totalmente preparado. Mas emocionalmente eu posso dizer, peraí, isso aqui aconteceu, agora o que eu posso olhar, ao invés de olhar aquilo como, usar uma palavra difícil, desgraça, como uma oportunidade. Nossa, uma oportunidade de mudar o meu conceito, de mudar a minha coisa, porque eu sou o protagonista da história. Eu perdi o protagonismo por um vírus, né? Mas rapidamente eu voltei e falei, não, peraí, eu sou muito mais do que o vírus. O vírus é Até porque o mundo, né, o mundo tem que ter, né, ter claro isso, o mundo está sempre em transformação, né? E eu também, se o mundo está em transformação, eu também tenho que estar em transformação, quer seja eu organização, quer seja eu líder, eu profissional, né? Então, esse eu profissional, né? Então, esse em transformação cabe para todos os cenários. E até como, né, como seres humanos, como pai, como mãe, como filho, como, né, marido, como esposa, né? A gente tem que pensar a partir disso e viver a partir disso, né? Bom, minha amiga, já chegamos ali no nosso ponto em que a gente, se continuar, a gente vai longe, né? Então nós temos que dar, até por conta do nosso tempo. O que eu ia pedir a você é suas palavras finais, agradecer imensamente, dizer para você que estou muito feliz depois de tantos anos a gente está voltando aqui e quem sabe daqui mais um tempo voltaremos a ter uma nova hora do café, ou ao vivo, né? Ou aqui também, porque agora nós temos essa disponibilidade. Suas palavras finais, minha amiga. Então, assim, né, agradeço imensamente aí este convite de estar, né, participando de mais um momento, né, e de trazer essas pílulas, né, eu considero como pílulas, para que cada um possa, né, se perceber dentro desse contexto, né, o quanto que eu estou em transformação, né, o quanto que eu estou fazendo algo efetivo, eu estou me mobilizando para, eu estou construindo essa minha estrada. Né? Então, fazer um convite para cada um para fazer essas reflexões, né? E poder fazer efetivamente a mudança do seu espaço.
Maravilha, muito obrigado. Um beijo para vocês, né? E Obrigado. até uma próxima. O café sempre adoçado ou não, quem gosta, quem não gosta de um café, se ele é bom, o papo desce redondinho também como o café. Acompanhe a nossa Hora do Café, envie sugestões, compartilhe, mande críticas, faça sua análise, faça comentários, faça perguntas. Estamos prontos para resolver. Agradeço também a Nathalie Patrício, que é da 1987 Lab, que faz todo o trabalho de edição da nossa Hora do Café. Até a próxima. Muito obrigado. Até sexta-feira, 15 horas, na nossa Hora do Café. Muito obrigado, minha amiga, e até a próxima. Beijo a todos e sucesso!